Marco, Paulinho e Boa Pessoa, nós éramos uma família comum. Papai, a mamãe e 3 filhos. Meu pai, seu Arquimedes. Mamãe, Dona Arminda. Meus irmãos, o Roberto, o Augusto, que a gente chamava de Guto. E eu que sou a Leila. Tínhamos uma vida comum, até gostosa. Todo mundo lá em casa se queria bem, se estimava, se dava de forma normal. Meus pais estavam casados havia 26 anos. Minha mãe muito doce. Sempre mamãe foi o elo da união e da amizade entre nós. Ela era um exemplo de um ser humano prestativo e sensato. Meu pai... Bem, o meu pai não é que ele era mau. O meu pai sempre foi trabalhador, íntegro, aquele tipo de homem que pagava todas as suas contas antes de vencer o prazo, que chegava antecipadamente aos compromissos, que odiava pedir dinheiro emprestado. Papai era um homem assim, honesto. Meus irmãos e eu ainda ficávamos um pouco irritados com o perfeccionismo do nosso pai. Ele era metido a perfeito mesmo, meu pai. Mamãe, coitada, já se habituara. Tudo lá em casa tinha que ser guiado pelo maldito relógio. Janta, 7 da noite tem que estar pronta. Não é 7h30, 7 da noite. Eram sempre assim, nos horários certinhos, certinho demais. E nossa liberdade era tão pequena. A minha mãe não tinha licença de sair sozinha, nem para ir ao mercado. Papai, ele fazia todas as compras. De vez em quando ele levava a mamãe com ela. Se por acaso o sol acabasse no meio da semana, a gente tinha que comer às vezes comida sem sal, esperando que meu pai tivesse condição de ir ao mercado. Sempre ele foi esse homem assim, tudo com regra, tudo certinho. Ele tinha o freio na mão. Mamãe não conhecia um salão de beleza. Arrumava os seus cabelos e unhas só em casa. Nem em época de alguma festa lhe era permitido sair sozinha para se enfeitar um pouco melhor num salão. E para comprar roupa. E para ir a médico. Tudo meu pai tinha que estar junto. Eu conseguia fazer tudo isso sozinha, apenas porque eu comecei a trabalhar fora. É por isso que eu acho, atenção mulheres, eu acho que nós mulheres, quando nós trabalhamos fora, a gente começa a ter uma certa independência. Na minha casa, por exemplo, eu comecei a ter uma independência do meu pai, única e tão somente porque eu comecei a trabalhar fora. Caso contrário, seria eu também, conduzida em rédea curta, como era minha mãe. Com meus irmãos, a liberdade era maior, afinal de contas, eles eram homens. Não era também lá essas coisas, mas era uma liberdade maior. Se meus irmãos saíssem à noite e passassem do horário determinado, meu pai pegava no pé. Mas a prisioneira da minha casa, a prisioneira mesmo era minha mãe. Papai já ficava irritado só de vê-la na janela quando ele chegava do trabalho. Coisa feia, mulher. Ficar forçando a vida dos outros. Você não tem coisa melhor pra fazer, não, Arminda? Do que ficar aí na janela? Eu não posso nem tomar um pouco de ar. Eu tenho que manter tudo fechado. Eu não vou ser raptada, não, Arquimedes. Papai não retrucava. Ele dava um tapinha amigo no bumbum de mamãe. E ela mesmo, e ele próprio às vezes fechava a janela. Enfim, não era uma vida perfeita, mas acho que todos estávamos acostumados com as manias do meu pai. Era uma vidinha reprimida, mas já se haviam passado tantos anos que, se meu pai resolvesse mudar o seu jeito agora, nem saberíamos o que fazer. Seria como um preso que fica anos e anos preso e de repente recebe a liberdade. Vai pra onde? Vou pra onde? Então, em um dia, subitamente lá no seu trabalho, meu pai teve um problema de saúde. Aconteceu repentinamente. A única explicação dada foi infarto. Infarto do miocárdio. Um infarto que não deu a meu pai chance de sequer chegar a um hospital. Meu pai teve morte instantânea. Palavra do médico para nós da família, foi o chamado infarto fulminante.
Foi o chamado infarto fulminante, não deu. Olha, foi um choque. Porque meu pai, como eu disse aqui, era um homem sério, responsável, honesto. Embora durante anos mantivesse uma postura inadequada em nossa casa, porque ele aprisionava a mamãe, aprisionava, na verdade, nós todos, os seus filhos, mas ele era um homem cumpridor das suas obrigações. E sem contar o apego que sempre há entre cônjuges, a mamãe e ele, filhos e seu pai, nós e ele. Não foi fácil. Não foi fácil, especialmente os primeiros tempos sem o meu pai. Vivíamos todos, principalmente a minha mãe, com o mesmo comportamento, como se papai ainda estivesse presente, sabe? É aquela história que eu contei do prisioneiro. Ele prendia tanto, que quando ele estava morto, a mamãe, coitada, ela se via reclusa dentro de casa, pobre mamãe. Ela não abria janelas, ela não ia ao mercado, ela não punha a cara fora da porta para a rua. Que coisa! Papai ele foi tão forte na personalidade dele em tolir os nossos passos, as nossas atitudes, que mesmo ele morto, mamãe continuava do mesmo jeito. Foi preciso que eu mesma chamasse a atenção da minha mãe. Ô mãe, pelo amor de Deus, mãe, sai, mãe, vai dar uma volta. Faz quanto tempo que só não vai ao cinema, mãe? Eu acho que a senhora nem conhece o shopping que inauguraram aqui perto de casa. Inauguraram já tem 4 anos, mãe. Só não foi ainda lá. Visita, mãe. Ó, vai cortar o cabelo. A senhora tá com os cabelos brancos. Corta, pinta. A senhora é tão bonita ainda. Ô, mãe, tem tanta gente da idade da senhora saindo. Chama uma vizinha, vai tomar um café. Mãe, pelo amor de Deus, coloque uma coisa na cabeça. A senhora não deve satisfações a ninguém, mãe. A senhora não deve satisfações a ninguém. A senhora é dona do seu nariz. E a senhora tem a vida ainda pela frente, mãe. Acorda, mãe. Sai, vai curtir um pouco a vida. Finalmente, a minha mãe entendeu. E ela foi aos pouquinhos se soltando, mas parecia uma criança. Percebeu que podia dar, de repente, uma boa gargalhada. Porque nem rir alto ela podia rir na época do meu pai. Ela percebeu que podia gargalhar, que ela podia sair e comprar aquele vestido do gosto dela, inclusive com aquele decote. Ela não precisava ficar tão agora preocupada com o decote, com o comprimento. Mamãe, aos pouquinhos, ela vai mudando o jeitão. Até que, enfim, ela vai no salão, faz um corte mais moderno e pinta o cabelo. Legal, mãe. Tô gostando, mãe. Tô gostando. A minha mãe voltou da rua com os cabelos num tom mais claro. Meu irmão Guto comentou: mãe, só não tá meio perua, não? Coitada. A minha mãe parou de rir. Você não gostou, Guto? E eu respondi na hora: mãe, se a senhora aparecer aqui careca, ninguém vai brigar, mãe. A senhora, eu já falei, é dona do seu nariz, é dona da sua vida. No ano seguinte, Dona Rosalina, a vizinha da esquina, convidou mamãe para que fossem as duas num desses bailes da terceira idade. Baile de senhores e senhoras. Eu adorei ver a minha mãe se arrumando. Aí, mãe, aquela sim era minha mãe. Agora sim ela estava se mostrando um ser humano por inteiro. E lá foi ela, pro seu primeiro baile depois de tanto tempo. Depois daquela tarde, começo de noite dançante, aconteceram outras, porque o baile era mais ou menos assim, umas 4:30 da tarde, 5:30, boquinha da noite.
Dona Rosalina, a vizinha, e minha mãe se transformaram em duas grandes companheiras inseparáveis. Agora em minha casa, podíamos ligar o som um pouco mais alto, podíamos receber amigos, podíamos ser nós mesmos. Em um certo dia, eu vi que a minha mãe abriu a porta, entrou, mas disse qualquer coisa para alguém do lado de fora de casa. Este alguém que havia ficado para fora não era a Dona Rosalina. Era um homem, e eu ouvi a voz dele. Ela falou algo que não deu para eu entender, sabe? Esquece que eu volto. Tchau, tá. Eu ouvi a voz dele. Tchau. Tchau. Tchau, tá bom, tchau. Ela fechou a porta e me encarou, feito uma criança sapeca. Sei não. Já se tinha passado 1 ano e 9 meses da morte do meu pai. 1 ano e 9 meses. Logo, meus irmãos perceberam o interesse de nossa mãe para com um homem que não conhecíamos. Os meus irmãos, o Roberto e o Guto, o Roberto e o Augusto, se uniram na crítica. Mãe, eu acho melhor a senhora ir devagar. Eu, particularmente, não tô com vontade nenhuma de ganhar um padrasto. Namora, mãe. Namora, divirta-se, mas se controla, tá? Porém, mamãe já estava de namoro sério com uma pessoa que ela havia conhecido lá no seu baile. Ela tentou apresentar o namorado para nós. Quando eu vi o senhor, quer dizer, quando eu vi o rapaz, eu desconfiei que ele fosse mais novo do que a minha mãe. Mais novo, ele era mais novo do que a minha mãe. Quando eu vi o rapaz, minha mãe, 52 anos. Aquele rapaz, ele não tinha 40. A minha mãe, 52. Aquele rapaz, ele não tinha 40. Eu fiquei meio assim. Meus irmãos não fizeram festa. Não, na verdade, não apenas não fizeram festa, como não queriam de modo algum aceitar aquele rapaz em nossas vidas. A minha mãe, mais do que depressa, tratou de apresentá-lo. Olha, filhos, ele é um bom sujeito. O nome dele completo, Adolfo Ramos. Adolfo Ramos. Eu o chamo de Ramos. Ele tem 39 anos. Mãe, mas a senhora... Mãe, mas a senhora não tá com... A senhora tá com a cabeça, mãe. Mãe, o pai, mãe. O pai morreu com 58 anos, mãe. Mãe, o pai tinha 58 anos quando morreu. Se vivo ele fosse, tinha mais de 60 agora, mãe. A senhora tem 52, mãe. Como é que a senhora pode namorar um moço de 39? O que esse rapaz de 39 quer com a senhora, mãe? Mãe, eu sou seu filho, dizia o Roberto. Na verdade, dizia o Roberto e concordava com ele o Augusto. Nós somos o seu filho. A senhora vai nos desculpar, mãe. Mas nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar que a senhora com 52 anos, mãe, esteja namorando um rapaz de 39. Não. Nós não podemos aceitar, mãe. Eu queria apoiar minha mãe. Mas eu não tinha força suficiente, ou talvez eu não estivesse totalmente convencida de que eu quisesse também apoiar minha mãe. Observei a minha mãe triste. Minha mãe se entristeceu. Os meus irmãos, o Augusto e o Roberto, terminantemente contra o namoro dela com o Ramos,
o Adolfo Ramos, de 39 anos, minha mãe 52. Eu queria apoiar minha mãe, mas ali naquela hora eu não tive força, ou talvez não estivesse totalmente convencido do meu apoio. Minha mãe entristeceu. Ah, mãe, eu não posso. Ah, minha mãe, eu não posso admitir, eu não posso. Ah, mãe, eu não posso admitir. Olha, o pai, se vivo fosse, ele teria mais de 60 anos, mãe. O pai morreu com mais de 58. A senhora tem 52, mãe. Então arranja, assim, um homem de 60. Mas esse moço tem 39. O que ele pode querer com a senhora, mãe? Minha mãe entristeceu. E naquele mesmo dia, eu a peguei ouvindo aquela música. Olhei para o rosto da minha mãe, olhei para os olhos da minha mãe e vi que ela estava triste. Muito prazer em revê-la, você está bonita. Ela ouvia a música. Muito elegante, mais jovem, tão cheia de... Quando a música falava mais jovem, ela sacudia a cabeça que não, que não. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. A minha mãe, eu estava, na verdade, espiando a minha mãe. Ela não me via. Seu telefone. Ela ouvia a música e de repente eu a vi chorar. É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Dona Arminda se entristeceu. E um dia eu peguei a minha mãe ouvindo aquela música do João Mineiro e do Marcelo. Ela estava tão triste, os olhos tristes, a expressão triste e sombria. Minha mãe, eu acho que ela estava em depressão. Muito prazer em revê-la, você está bonita. Nossa, ela estava tão sofrida. Muito elegante, mais jovem, tão cheia de vida. Ela ouvia a música Eu ainda falo de flor, ao tempo em que chorava. declamo seu nome. Ela escutava a música e chorava. Mesmo meus dedos me traem e diz que o seu telefone. Essa parte do refrão, então. É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. Fiquei preocupado. O sentimento não para, a doença não sara. Eu fiquei extremamente preocupado. Seu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Essa frase, sabe essa frase dessa música? E esse medo terrível de amar outra vez é meu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. A música foi se repetindo, a frase foi se repetindo na minha cabeça. E de repente, como filha, eu cheguei à conclusão de que deveria falar com a minha mãe. Mãe, a senhora está tão triste.
Ah, filha, não é para menos. Por quê, mãe? Filha, você sabe, eu tô apaixonada e vocês não querem que... Vocês... Ela falou, vocês não querem. Eu estava inclusa. Os meus irmãos, eles não queriam, era claro. Mas eu estava calada até ali. E quem cala consente, a verdade é essa. Então a minha mãe, quando ela falou, vocês não querem, ela não estava errada, ela estava certa. E quando ela falou, vocês não querem, aí eu me toquei. Minha mãe está certa. Mãe, olha, a senhora tem razão. Quem cala consente, e eu estou calada até esse momento. E consentindo, obviamente. Mas a partir de hoje, mãe, eu queria dizer que a senhora não está só. A senhora tem todo o direito, mãe. A senhora já teve uma vida tão... uma vida sem liberdade com o pai. Agora ele faleceu e não é justo que a senhora não experimente a felicidade no amor, mãe. Luta, mãe. Luta, mãe. Luta que a senhora não está sozinha. Luta que eu estou com a senhora, mãe. Levanta, mãe. Levanta daí, mãe. Luta. Chega de ouvir só a música, mãe. Levanta, luta. Só não está sozinha. Eu como filha, eu estou do teu lado. Eu estou com a senhora, mãe. Nós nos abraçamos e choramos. Não só como mãe e filha, mas como duas mulheres, uma compreendendo a dor da outra, o querer da outra. Daquela nossa conversa, passados 3 dias, eu estava sentado à mesa com os meus irmãos, o Augusto e o Roberto, era hora do jantar. Mamãe, antes de servir o jantar, antes de pegar, porque ela pegava tudo que estava no fogão, nas panelas e colocava ali sobre a mesa. Antes dela fazer isso, ela aproveitou os 3 reunidos e disse de supetão e num tranco só: que bom que vocês estão aqui juntos, meus filhos. Eu tenho algo a comunicar. Eu gostei. Ela não falou que tinha algo a pedir. Ela disse, eu tenho algo a comunicar. O Ramos e eu resolvemos nos casar. E vai ser dentro de 2 meses. Falou assim ao mesmo tempo em que ajeitava os cabelos pintados de louros. Estava bonita, de salto alto, rosto maquiado, feliz. Augusto, meu irmão, deu-lhe a resposta na hora. Pois assim que ele pisar aqui em casa, eu tô fora, mãe. Eu tô fora. Assim que ele pisar aqui em casa, eu caio fora, mãe. O Roberto ainda resmungou. Oh, mãe, acorda. Esse moço, ele só deve ser um pouco mais velho que eu. Mamãe sacudiu os ombros. Não exagere. Não fala assim. Não fala assim, não, Roberto. O Ramos tem 38 anos e você tem 28. Você está forçando um pouco. Mas eu não estou preocupada com isso. Eu tenho o direito de gostar de alguém de novo. E eu espero que ninguém me deixe. Mas que eu vou casar com o Ramos. Ah, isso eu vou! Que eu vou casar com o Ramos, isso eu vou! Estão entendidos? Nossa. Tive orgulho da minha mãe naquele quase jantar. E ela não estava para brincadeira. Falou e casou. Meus irmãos nem precisaram se mudar, porque o Ramos tinha casa própria e, por sinal, uma gracinha de casa. Mamãe foi para lá. De vez em quando, ela aparecia em casa, beijava nós 3, deixava transparecer toda a sua felicidade. Meus irmãos nem queriam saber do novo marido da mamãe. Nós tínhamos que reconhecer o quanto o casamento fizera bem a ela. Mamãe tornou-se mais feminina, mais vaidosa. Nesta parte, o Ramos era muito diferente do meu pai.
Gostava de ver a minha mãe sempre bem produzida e ela continuava frequentando os bailes onde eles se conheceram. Continuavam curtindo a vida. Um ano se passou. Uma noite, estávamos eu e meus irmãos conversando e já nos preparando para dormir quando a campainha soou. O Roberto abriu a porta e deu com o Ramos ali, parado. Ele estava sozinho e parecia péssimo. O Roberto perguntou depressa: "O que foi? E minha mãe? E minha mãe, Ramos?" Ramos desabou num pranto descontrolado. Ele se sentou ali, mas não conseguia nos explicar o que havia acontecido. Até que finalmente saiu a notícia. Eu tenho sofrido muito esse tempo todo. E eu preciso dividir essa dor nesse desabafo. A mãe de vocês, a Arminda, ela está com câncer. E o problema é muito sério. Descobrimos por um acaso. Ela se apalpou, viu aquele caroço no seio. Já está muito adiantado. E eu não quero perdê-la. A gente é tão feliz. A gente é tão feliz. Eu não queria perdê-la. É isso. E eu precisava falar disso com vocês. Meus irmãos e eu ficamos abalados com a notícia. Pelo visto, o Ramos não estava segurando bem aquela barra. Ele continuou soluçando e falando como se a gente não estivesse ali do seu lado. Vocês nem de longe imaginam o bem que a sua mãe fez à minha vida. Eu sempre fui um homem só. Eu perdi os meus pais muito cedo. Quando eu vi a Arminda, falei a mim mesmo: é ela, é ela. Eu demorei tanto tempo para encontrá-la, mas valeu a pena. Ela é tão preciosa. Nós parecemos duas crianças cheias de esperança. A Arminda percebeu logo o quanto ela é importante para mim. Eu não quero nem pensar em perdê-la. Eu não aceito isso. Eu não aceito. É muito difícil para mim, é muito difícil. Após o Ramos se acalmar um pouco, ele nos convidou que fôssemos até a sua casa. Desta vez, meus irmãos não recusaram o convite e nem ofenderam o marido de mamãe. Quando mamãe nos viu ali, chegando em sua casa, ela nos estendeu os braços e conseguiu sorrir confiante. Oh, que bom, com vocês todos aqui do meu lado. Eu sei que eu vou ganhar essa batalha. Eu sei que eu vou ganhar essa batalha. O Ramos é que anda muito impressionado. Vai, meu bem, ofereça um café para os meus filhos. Naquela mesma semana, a minha mãe passou por uma séria cirurgia. Perdeu um seio e teve extraído um dos ovários. Apesar de tudo, estávamos esperançosos. Ramos parecia ter envelhecido 10 anos. Perdeu peso, ficou irreconhecível. Não saía do lado da minha mãe em momento algum. Aquilo estava sendo uma lição e tanto para os meus irmãos. Para mim também. Eles, meus irmãos, estavam enxergando finalmente quem era o Ramos, sua grandeza de sentimentos. Os primeiros meses pós-operatório foram decisivos na recuperação da minha mãe. Sua aparência se desgastou muito e a falta do seio a deixou perdida. Porém, o Ramos era incansável. Que nada, Arminda. Você tá linda. Você tá linda com esse vestido. Só falta passar um batom e colocar aquele teu perfume. Não é, gente? Ramos falava comigo, com Roberto, com Guto. Meus irmãos davam um sorriso amarelo e concordavam com a cabeça. Guto chegou a comentar comigo: puxa, pensando bem, ainda bem que a mamãe tem um cara como esse do lado dela, né? O Ramos gosta da mãe mesmo.
Pouco a pouco, minha mãe recuperou sua autoestima e a sua saúde. Após 4 anos de operada, foi declarada isenta do perigo, livre do câncer no seio. E nós voltamos a ser, depois dessa tempestade, nós voltamos a ser aquela família linda de antes. Hoje o Ramos é parte integrante e importante da vida da gente. Meus irmãos não assistem a uma partida de futebol sem a presença do São Paulino Ramos. Os atos daquele homem falaram muito mais que quaisquer palavras. Mamãe venceu a doença e se fortaleceu, protegida pelo amor de todos nós. Ah, o amor é tudo. O amor é básico. O amor ainda é tudo. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Sou eu, Leila Amorim da Cruz, Rua Filinto Grossi. A million lonely hours, trying to win your heart, trying to get to where you are. And I would live a million lonely lifetimes if I knew I could get back to you. Yeah, I just wanna get back to you. May take some time. I don't wanna find no one but you in my arms. If it's a test, I'm doing my best, but it gets hard being without you. A million lonely miles to look you in the eye, have you here by my side. Swim every ocean, fight till I'm broken. I just wanna get back to you. Yeah, I just wanna get back to you. May take some time. I don't wanna find no one but you in my arms. If it's a test, I'm doing my best, but it gets hard being without you. I'm not